Bom dia. Falamos aí, conversamos um pouquinho. Posso começar, né? Bem, eu tô me sentindo bem desafiada. Tô aqui, deu uma pausadinha, tá bom o vídeo? Tá bom, tô ouvindo Ah, bem. tá. Tá dando umas pausadas aqui pra mim. Me senti bem desafiada, né? Eu não sou da oratória, eu sou da cena. Então, estava conversando ontem com meu pai, assim, que tá sendo um desafio. Qualquer coisa, vocês estão todos parados para mim. Não sei se tá tudo certo aí. Qualquer coisa vocês vão me falando aí. Tá ouvindo perfeito, mano. Pode falar. É, E aí eu fiquei pensando, né, o que trazer, como direcionar, né, a partir de uma coisa pessoal minha, né, como cada um traz, né, um pouquinho de Deus, as diferenças faces de Deus, né, a partir da nossa imagem e semelhança, né, com Ele. E aí eu lembrei, né, que o Saulo, esses dias para trás, ele me expôs o que eu faço durante a reunião, né, eu me alongo durante esse tempo de reunião, né. E eu me alongo justamente porque eu penso muito com o corpo, né? Então, assim, para mim é muito difícil ficar 50 minutos na frente de uma tela escutando. Então, quando eu estou fazendo alguma coisa com o corpo, sendo alugar, né, alguma outra coisa, parece que eu capturo melhor o que está sendo dito, né? E aí eu fiquei pensando nisso, né? Como é a minha forma de relação com Deus, de relação com esse espaço e tempo, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Então, o caminho, a costura que eu fiz para esse tempo de oração vai ser a partir disso, a partir do corpo, tá bom? E eu peguei um texto, na verdade é um poema de um livro, que já começa por aí, né? Um Deus que dança. Ele é de um bispo, são vários poemas, né? Sobre meditação. E eu queria compartilhar esse aqui com os irmãos. Reservaste este tempo para o encontro com Deus. A oração faz do tempo um templo. Qualquer que seja o tempo que estejas vivendo, sente-o. Qualquer que seja o tempo em que estejas vivendo, sente-o neste momento como tempo favorável. Este é o dia favorável, este é o tempo da salvação. O autor aqui vai trazer essa questão, essa ideia do tempo, mas não de um tempo horas, né, mas de um tempo que está em um espaço, de um tempo que se faz um espaço, né? Ele falou que a oração é quando a gente transforma esse tempo em um templo, né? Parece filosófico logo de manhã, mas assim é muito simples. Nós somos somos seres que habitam um espaço, um local. Nesse momento eu estou no escritório do meu marido, né? E habitamos um tempo. Então, 7 horas é alguma coisinha, né? Estamos nesse tempo. E é muito importante que a gente entenda qual que é o espaço e o tempo que nós estamos nesse momento para que a gente consiga viver o presente. Porque é só no presente que a gente pode tocar o eterno. Gente, vocês estão parados. Vocês estão me ouvindo, né? Sim, mano, Tô ficando pode meio ficar tranquilo. desesperada com as pausas aí. É Não, tá só perfeito. no. Então tá, é só quando estamos presentes que nós conseguimos vivenciar esse tempo. Então, assim, eu queria abrir, né, essa reunião falando sobre isso, por quê? Para que a gente aprenda a ser presente. Porque nos nossos dias a gente está vivendo ou o futuro, ou a gente vive o passado, ou a gente vive num espaço virtual, né? Nós estamos no espaço virtual, mas ao mesmo tempo nós estamos dentro dos nossos núcleos, né? Da nossa casa e vendo os outros também, né? Então que a gente viva esses 40 minutos de forma intensa, transformando esse tempo em templo para conversarmos com Deus, né? Isso tudo tem a ver com a palavra que eu quero trazer no final, tá? Então, quando a gente sente, vamos começar assim, a gente vai começar com uma oração, tá? Deixa eu ver aqui. Agora é essa parte que eu pedi ajuda para o Saulo. Eu quero pedir, deixa eu ver, Bruno, você me ouve? Primeira pessoa que eu vi aqui. Sim, Diana, te ouço. Você pode orar para nós, por favor? Posso.
Posso. Bom Eu quero que dia. você ore para que nós aprendamos a silenciar nesse momento e a estar nesse lugar para a gente se conectar com Deus. Porque a Fabíola falou uma coisa muito interessante domingo sobre imaginação, né? Para a gente realmente imaginar, para a gente realmente entender que isso que nós estamos vivendo não tem só a ver com a mente, né? Tem a ver com o nosso corpo inteiro, que a gente esteja presente mesmo aqui para ouvir o que Deus tem para nós. Amém? Amém. Amém. Vou desligar a minha câmera, porque senão vai ficar cortando. Beleza. Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado por esse momento e, como a Diana disse, pela oportunidade de fazer disso aqui o nosso templo, né? Obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus presente, o Senhor nos ouve, o Senhor se inclina até as nossas orações, e é tão bom começar o dia assim, falando com um Deus presente que nos escuta, que nos ouve. Pai, eu oro para que a gente também possa ser presente nesse dia, que esse momento de oração, esse culto, se expanda durante o nosso dia, e que durante todo o nosso dia, nosso tempo, a gente perceba o Senhor no outro, perceba o Senhor a cada segundo, Pai, revelando tua graça, teu perdão, a tua alegria, a tua cura. Em nome de Jesus eu te agradeço. Pai, eu oro para que, no meio de tantos ruídos, tanta agitação dos nossos dias, que faz parte dos nossos dias, da nossa cultura, da nossa sociedade, que o Senhor possa nos ajudar a entender qual que é o momento do Senhor, qual que é a porção do Senhor no meio de todos esses ruídos, todas essas vozes, Deus. Que nós não deixamos, Pai, de perceber, Pai, em nome de Jesus, quando é o Senhor que estiver falando, no meio de tantos ruídos, tantas vozes, Pai. Traz-nos sabedoria, entendimento, a percepção correta, que os nossos órgãos de sentidos possam perceber o Senhor, Deus. Eu oro apresentando os meus irmãos e mais essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bruno. Amém, Bruno. Bruno finalizou aí Amém. que os nossos órgãos e sentidos, né, possam perceber, possam estar atentos, né? E é sobre isso que eu também quero dedicar as próximas orações, né? Como é que a gente habita, como é que a gente vive esse espaço e tempo? Não é primeiramente com os nossos pensamentos, né? Com a nossa cognição, com a nossa mente, mas é com o nosso corpo, é com o nosso sentido. A partir dos nossos sentidos que a gente vai viver, que a gente vai saber que tempo que nós estamos vivendo, que espaço que nós estamos vivendo. Então, as próximas orações vão ser em cima dos nossos 5 sentidos, tá bom? Então, a primeira oração, vou chamar aqui, preparar para a pessoa já. Hum, Alissa, você consegue orar por nós, Alissa? Não? Deixa eu ver outra pessoa, então. Talvez ela esteja ocupada com as crianças. Hum, Cláudia, Oi, bom dia. bom dia, Cláudia. Cláudia, você consegue orar? Consigo? Então tá bom. Nossa primeira oração vai ser pelo nosso paladar, né? Nós vamos Uhum. orar pelo nosso paladar. Então, em que sentido, né? Metafórico. Pode ser também o físico, é importante também. Mas a gente vai orar, porque, como eu falei, a primeira coisa não é pela mente que a gente vive. A gente não peca é, por eu ser, eu quero. A Eva, quando ela viu a árvore, ela falou assim: nossa, eu quero ter o conhecimento. Sim, ela queria ter o conhecimento. Mas primeiro ela viu que o fruto era desejável, era agradável, né? O Saulo gosta de falar que nós não estamos mais vivendo o penso logo existo, né? Que antigamente pensa, se eu penso, eu existo. A gente está vivendo o sinto logo existo. Isso, de certa forma, não é errado, desde que os nossos sentidos, desde que os nossos desejos estejam alinhados com a vontade de Deus. Então, essa primeira oração, depois que a gente silenciou, né, depois que a gente pediu essa presença, é para que Deus, ele alinhe,
ele trabalha os nossos desejos, né? Os nossos gostos, nossos sabores, porque comer brócolis não é gostoso, eu não acho. O Natan ama, mas eu não gosto. Mas eu sei da importância. Então, que os nossos desejos seja voltado para a palavra, seja voltado para uma relação com Deus, né? Que Ele oriente esse nosso paladar, esse nosso gosto, né? Para que a gente goste de coisas que agradam Ele, que sejam agradáveis, né? Então, ora aí para nós, tá, Cláudia, por isso, por Tá. favor. Senhor, obrigada por este momento que o Senhor nos proporciona de estar aqui para conectar contigo, Pai, para começar um dia com a tua graça, de darmos ouvido a ti, Pai. E que o Senhor esteja abrindo os nossos olhos diante de tudo aquilo que a gente deseja experimentar. Que o nosso desejo esteja alinhado com a tua vontade, que a gente possa obedecer, Pai, tudo aquilo que o Senhor nos ensina, né? Que a gente possa degustar a tua palavra, ter um desejo, Senhor, por experimentar a tua palavra que é viva, Senhor. E que a gente consiga, de fato, Pai, não só ter um ritual, até mesmo de estar aqui neste momento que é precioso, não por um rito, mas de querer realmente degustar, Pai, a tua palavra e querer ter este momento de oração com o coração desejoso realmente de experimentar tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Que a gente fortaleça em espírito, Pai, com o coração aberto, com o coração realmente genuíno, com sede, ó Pai, de experimentar o verdadeiro evangelho, o verdadeiro amor que vem diretamente de Ti, Papai. E nos ajude na nossa caminhada a renunciar aos nossos desejos que não te agrada, Pai, a cada dia que a gente experimente realmente a vontade de estar, ó Pai, contigo, a crescer espiritualmente, Senhor. Eu te peço que o Senhor abençoe a cada irmão, a cada irmã que está presente aqui nessa reunião, que eles sintam, Pai, essa vontade mesmo de experimentar, ó Pai, o teu querer e viver ele em obediência. Em nome de Jesus, que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém, Cláudio. Amém. Cláudia. Obrigada. Bom, então a gente está falando sobre essa questão do corpo, né? Já oramos sobre estar presente, já oramos pelos nossos desejos, pelo nosso paladar. Agora, os próximos sentidos, eu quero que a gente ore em relação ao outro, não em relação a nós, né? Porque às vezes a gente sente, a gente acha que é tudo voltado para nós. Mas agora eu quero que esses sentidos, que ele possa realmente alcançar o outro, né? E eu quero chamar meu pai nesse momento para orar, uma coisa específica, né? Meu pai, ele já teve algumas experiências em relação ao olfato, né? De sentir o cheiro da presença de Deus. Porque, gente, nosso Deus, eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas eu já quero dar o spoiler aqui. O nosso Deus é um Deus encarnado, né? Então, ele teve corpo e ele tem corpo. Então, assim, ele traz essa questão também dos sentidos para nós, né? E o espiritual, né? O cheiro que é o espiritual de Deus sendo materializado, né? Ele falava que era um cheiro doce, de uva. Então, pai, eu quero que o senhor ore, mas não para que nós aprendamos a sentir esse cheiro, isso também, né? Mas para que a gente possa exalar esse bom perfume para as pessoas que estão perto da gente. Para que esse cheiro que o senhor sentiu fisicamente, materializado, possa estar em nós como um perfume. A gente possa usar ele, espirrar ele no nosso corpo todo, para quando a gente for para o trabalho hoje, para quando a gente for na escola, onde nós estivermos, esse perfume ele exale. E ele fala assim: que cheiro gostoso, o que que é isso? Eu quero estar próximo disso. Amém, Pai? Pai querido, nós estamos aqui, ó Deus, mais uma vez, para te louvar, para te glorificar, em comunhão com os irmãos, não só de forma solo, Pai.
mas com os irmãos. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos fez dessa forma maravilhosa, completa, e esses sentidos, papai, que nos definem como vivos, define também o Senhor, ainda uma forma do nosso lado obscuro, mas chegaremos à plenitude, como a tua palavra promete, papai. Obrigado a Deus que o Senhor nos fez dessa forma. Obrigado a Deus por esse sentido de olfato. E sim, papai, nós te suplicando, papai, que aprendamos, assim como o Senhor se deixa sentir, nós aprendamos também, ó papai, que deixemos sermos sentidos pelos irmãos, vivendo em comunidade espiritual, ó Deus, como temos aprendido esses dias, essas semanas, ó Deus, para que vivamos para o outro, para que exalemos o bom perfume, como diz a tua palavra, para o outro, e que não vivamos em si mesmados, voltados para nossas próprias necessidades, nossos próprios interesses, nossos próprios planos. Pelo contrário, papai, a tua palavra diz que é melhor dar do que receber. E temos experimentado isso, Deus, quando nos desnudamos das nossas vontades e procuramos, ó Deus, darmos aos outros e que possamos, sim, ó Deus, vivemos de tal forma, orientado pelo Espírito Santo, em obediência ao Espírito Santo, jamais em rebeldia, deixar ou permitir que o outro sinta em nós ou veja em nós, nesse caso, sentir em nós o cheiro de Jesus, ó Deus, de uma maneira perceptível, Deus, de uma maneira influenciadora, que quando nos relacionarmos em uma comunidade espiritual, ou mesmo, papai, no nosso trabalho, sem esse gueto religioso, espiritual, papai, que as pessoas possam, de uma forma misteriosa, sentir que há algo diferente em nós. Não que sejamos diferentes, melhores, não, absolutamente. É para que percebam que temos em nós, como vaso de barro, algo precioso, um tesouro precioso que nos distingue do normal, do comum, do popular, ó Deus, e que tenham essa vontade de experimentar isso também. Eu quero viver isso. Eu tenho certeza também que os irmãos querem viver dessa forma, para que os outros percebam com o seu sentido de olfato esse cheiro que nós podemos espalhar por causa do Senhor, por causa do seu amor, e que nós possamos também espalhar esse amor, ó Deus, que talvez seja a cura para tantos males que vivemos nesses dias, papai. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém. Cereza. Amém, obrigada, pai. Enquanto meu pai estava orando, estava lembrando que esses dias eu estava entre alguns pré-adolescentes e adolescentes, né? E tendo que falar sobre a questão do odor dessa fase, né? Porque estava forte. E eu falei assim, gente, se cheire, veja se você está com CC, né? Veja, lave depois, né? Porque às vezes a pessoa não se auto-percebe, né? Então que a gente possa fazer isso também um aspecto espiritual, né? A gente sentir o cheiro. Será que a gente está fedendo? Será que a gente comeu tanta carne, né? Quando a gente come carne, às vezes a gente exala um cheirinho mais forte, né? Será que a gente comeu tanta carne e a gente não tá, né? Então, assim, que a gente possa perceber isso. E falando de adolescente, na próxima visão, eu quero que a Enilce, você pode orar por nós? Posso sim. Enilce, eu queria que a gente orasse pela visão, né? Ontem eu estava conversando com a Manu, da Josi do Odair, né? E ela compartilhou que ela viu algumas marcas numa coleguinha dela, de corte, que fica por baixo das pulseiras, né? E a gente teve um tempo bom, assim, para conversar tanto com ela quanto com o Anthony, que estavam na mesa, né? E, e, e que a gente abra os olhos, assim como a Manu percebeu, ela viu
aquelas marcas não está só na pele, é algo que está dentro e que a menina quer colocar para fora, né? Uma dor interna que está agora vista no punho dela, né? E isso acontece muito, a gente estava falando sobre isso, sobre essas automutilações nesse período de adolescência, né? E você que está, não sei ainda se está, né? Mas já esteve muitos anos em escola, que a gente possa ver essas marcas e se importar com isso, né? Em relação aos adolescentes, né? Essa dor que ela vai para fora, que a gente não possa simplesmente ver e achar que tá tudo bem. Não, tem alguma coisa gritando tanto dentro, uma dor tão forte que às vezes ela precisa se ferir para focar essa dor em outro lugar, né? Então a dor emocional está mais forte do que uma dor física. Então eu quero que você olhe especificamente por isso, para as nossas visões, né, em relação a esses adolescentes, pré-adolescentes, para essa fase é tão difícil, né? Então, por favor. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, porque podemos orar e essa questão da Diana, ela é muito poética, ela é filosófica e isso abençoa a vida dela ao trazer essas comparações e fazer a nossa mente ficar assim, buscando um gancho para entender e a coisa vai indo, vai indo. Pelo menos é assim que acontece comigo. E eu fiquei aqui pensando enquanto ela falava sobre essa questão do olhar, do ver, né? Do que aconteceu com a Manu. Ela é uma menina muito tímida, mas a gente precisa realmente ter essa coragem de colocar para fora aquilo que a gente vê, tanto em nós mesmos como no outro, e poder ser instrumento de Deus a partir do momento que o Senhor abriu os nossos olhos. Eu me lembro certa vez lá na Fernando Vilela, que estava cantando uma canção assim: dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. E eu lembro que naquela hora que eu cheguei, eu ouvi aquela música sendo cantada, eu senti o peso de ter um coração igual do Senhor. Que para o Senhor sabe isso, Deus, o que é ver alguém sofrendo. E quando nós pedimos que a gente tenha um coração igual ao teu, isso é muito sério, né? De ver o outro sofrendo, de ver a marca, de ver o Senhor abrir os nossos olhos. E aí? O que a gente vai fazer com o que a gente viu? Qual que é a atitude que nós temos que ter após ver o sofrimento do outro, após ver o nosso próprio sofrimento? É sentar e parar ou ignorar? Ou é de fato buscar no Senhor a obediência? Buscar no Senhor o que devemos fazer com aquilo que vemos? Então, Senhor, nos ajude, ó Deus, a ter mesmo esse olhar de Jesus, sem condenar, esse olhar de Jesus que é cheio de amor. Os olhos possam estar abertos, Senhor, os nossos olhos espirituais estejam abertos para tanto contemplar a beleza que ainda existe nas coisas, nas pessoas, e também ver o sofrimento dessas pessoas e poder ser canal de bênção na vida de quem o Senhor colocar diante de nós. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. Nilson, obrigada. O que Nilson falou, né? Assim, eu quero realmente que isso seja algo prático, né? Por isso que eu estou trazendo algumas questões específicas de oração, que a gente poderia orar pela nossa visão, ora pela nossa audição, só que sem trazer para a materialidade, para a coisa física, né? Então, o próximo, Éder, você pode orar por nós? Sim, Diana, Então, posso tá. sim. Éder, ontem à noite eu estava colocando os meus meninos para dormir, né?
E eles gostam que eu canto uma música que fala sobre medo, sobre Jesus estar, sobre confiança, né? E ao mesmo tempo que eu canto, eu faço carinho neles, né? E criança é muito de toque, mesmo que não futuramente não vai ser tanto de toque, mas na infância o toque é muito importante. O tato, né? Sentir o outro é muito importante. Aí eu lembro que eu estava assim, uma mão no Natan e outra mão no Mikael, né? Fazendo carinho. E aí o Natan começou a fazer carinho em mim também. Eu não sou muito de toque, não. Toque lá me dá uma meio que agonia, né? Mas sabendo que para ele era importante aquilo, né? E aí eu fiquei pensando, Éder, nas crianças que não têm uma boa experiência com tato, né? Que sofrem violência, né? Seja dos pais, seja do que for, o tanto que isso vai trazer feridas para o interior, uma coisa que é física. Isso aí pode acompanhar o resto, né? Da sua vida, né? Então eu quero que você ore por essas crianças que sofrem violência, né? E ore por aqui perto também, né? Claro, ore pro geral, mas ore pelas nossas crianças que vêm todos os sábados na VID, né? Que algumas delas, a Bruna pode contar, né? Algumas delas sofrem violência, elas chegam às vezes com marca a ponto da Bruna ter que, de certa forma, denunciar, né? Os maus tratos. Então eu quero que você ore por isso, né? Amém? Amém. Oremos. Deus, obrigado pela oportunidade de orarmos, Pai. Obrigado pelo Senhor despertar Diana para orarmos por temas diferentes e fundamentais, Pai. Porque quantas crianças têm tido um toque violento e tantas crianças não têm tido toque. E eu oro por elas e oro por nós também, pelos adultos que não atentam para isso. Como a Heloísa tem me exortado a cuidar, tocar e atentar para os meus filhos, para o Ravi em especial. E nesse momento, Pai, eu oro por tantas crianças que estão em comunidades carentes, tantas crianças que não têm pai, uma mãe, ou especialmente, muitas vezes, o mais comum, não tem um pai próximo. Tantas crianças, Pai, que estão dentro de palácios também abandonadas. Pai, em nome de Jesus, visita esses coraçõezinhos, Pai, porque mesmo na ausência de um Pai terreno, o Pai celestial não está alheio, não está ausente. E nesse momento nós pedimos, oramos ao Senhor, Pai, porque sabemos que o Senhor nos ouve nesse momento, nós estamos reunidos em torno do Teu nome. Nós oramos para que o Teu Espírito Santo visite essas crianças, traga esperança aos seus corações, naquele momento que o inimigo aproveita da circunstância para trazer abandono, tristeza, angústia, revolta. Que o Senhor traga esperança através do Teu Espírito Santo, Pai. Que essas crianças, Pai, que sofrem esse toque violento, que elas, Pai, encontrem esperança no Senhor. Que elas não repitam isso, mas que elas encontrem em Ti, Pai, uma nova dimensão de vida e de amar o próximo e de entender que ela pode ser diferente, que ela pode, que ela deve fazer diferente, que ela se mova para o outro extremo, para amar, para demonstrar cuidado, para demonstrar carinho, para cuidar daqueles que sofrem. A gente vê tantas histórias assim, de pessoas que sofreram abuso e foram para o outro extremo para cuidar daqueles que sofreram. Mas também tem aqueles casos daqueles que sofreram e fazem a mesma coisa. Por isso nós oramos essa manhã, para que o Senhor visite as crianças. E também, Pai, para que o Senhor visite os adultos que estão próximos a elas. Nós sabemos que os abusos, na maioria dos seus casos, acontecem de gente dentro de casa, de um parente, de um familiar, de alguém que convive junto. Pai, em nome de Jesus, passa o Teu Espírito Santo nesses lares conturbados, atípicos, Pai, que falta um pai, e muitas vezes tem um padrasto ali, que toca de forma violenta, Pai. Visita para que haja um toque de amor, de cuidado, de carinho, para que também não haja essa alienação de manter distância, de não demonstrar o afeto com toque. Em nome de Jesus, Pai, mova o Teu Espírito para que haja um despertar nas pessoas. E muitas vezes há uma necessidade de um despertar dentro da igreja. Nós, ali numa comunidade de amor, numa comunidade que há abraço, que há carinho, mas que muitas vezes chega dentro de casa e há um distanciamento.
Por isso, Pai, nós oramos, porque sabemos que o Senhor nos responde. E sim, te agradeço muito, porque nós nessa manhã estamos orando por crianças que ora recebem um toque agressivo e ora falta o toque. Em nome de Jesus, Pai, eu oro, agradeço pelo privilégio de poder orar nessa manhã e oro crendo que o Senhor está agindo e a partir da nossa comunidade, que nós sejamos exemplos de aprender, de viver e de poder ensinar aos outros sobre o cuidado com as crianças. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai. Amém. Amém. Amém, pastor Amém. Ed. Amém, Éder, obrigado. Então a gente já orou, né? Pelo paladar, pela visão, pelo olfato, pelo tato, e falta mais um. Fala aí na sua mente qual que é, né? É a audição, né? É o ouvido, é o ouvir. E como nos demais, eu quero orar também por uma questão muito específica, né? Eu estou assistindo uma série que trata sobre o tema da violência doméstica, né? A gente falou sobre violência com as crianças, e agora eu queria falar sobre violência com a mulher. Não é um espaço-tempo que eu habito, gente, não é um mundo que eu vivo, né? Eu vivo um mundo muito, né, florido em relação ao meu marido, em relação a mim, né? E aí toda vez eu tô assistindo aquilo ela tá me incomodando muito, muito mesmo, assim, indo até para os meus processos de criação. E eu oro, assim, durante o tempo que eu tô assistindo, eu falei assim, Deus, existe isso? Né? Parece que eu tô vivendo uma bolha, né? Eu falei assim, existe um homem que vai maltratar tanto assim? E existe, existe. Às vezes está tão próximo da gente, né? Essa violência, às vezes, está do nosso lado, a gente não escuta o grito, porque muitas vezes é um grito silencioso dessas mulheres, né? Então, assim, eu quero que a gente ore. Deixa eu ver aqui, esqueci de falar o antes, né? Tomara que a pessoa esteja prestando atenção. Vou pedir pro Vou pedir para o bonde que está prestando atenção. Mas eu quero que a gente ore pela audição mesmo, para que a gente possa ouvir o grito silencioso dessas mulheres e poder fazer alguma coisa, e ter coragem de fazer alguma coisa enquanto igreja. Porque Jesus fez com aquela mulher adúltera, Jesus fez com a mulher samaritana, Jesus fez com aquela mulher que pedia o grão que caía, né? Jesus percebia a mulher em um contexto que o homem não percebia a mulher. Então, enquanto igreja, a gente possa ouvir, né? Ter essa sensibilidade, bom, de ore por isso, né? De ouvir esses gritos silenciosos dessas mulheres. Amém, Diana. Vamos lá. Senhor nosso Deus, primeiramente nós santificamos o teu nome, porque o Senhor é Pai, um Pai amoroso, um Deus que cuida, o Deus presente, o Deus que ouve as nossas orações, o Deus que ouve os nossos gemidos, os nossos gritos, mesmo sem som, o Senhor nos ouve. E essa questão aí, ó Pai, de violência dentro de casa é uma coisa absurda. Eu, como homem, não consigo compreender como é que um outro homem pode levantar a mão contra uma mulher que deveria ser o alvo de amor, de graça, de bondade para com ela, porque as mulheres são o complemento nosso a Deus, a a nossa melhor parte. E como que isso pode ocorrer? Mas infelizmente acontece, ó Deus. Tenha misericórdia, Senhor, das mulheres, que esses gritos sejam ouvidos, mesmo sem palavras muitas vezes, mas às vezes nos gestos, nas atitudes, naquilo que demonstra que estão sendo, sei lá, agredidas. Muitas vezes nem é no físico, mas às vezes por palavras, palavras que denigrem a imagem, que jogam no chão e que muitas vezes não aparece para os outros, mas isso atrapalha a vida, para a vida. Senhor, tenha misericórdia. Que o Senhor abra os nossos sentidos como um todo para perceber isso, ouvir esses gritos
calados, esses gritos que não têm som, mas que têm toda uma atitude ali de pedir socorro. Nós te pedimos misericórdia sobre a vida dessas mulheres, ó Pai, e que o Senhor tenha alguém que perceba isso mais rápido, para que seja resolvido, e que o agressor, ó Deus, realmente seja corrigido. Eu fico imaginando, jamais presenciei isso, mas um homem, por exemplo, querer agredir uma mulher, se eu estiver presente, pela minha índole, Senhor, eu vou partir para cima dele. Ah, vou. Isso é o que tem na minha vida. Aí a gente tem que ter amor e tal, mas numa hora dessa, Senhor, é a defesa, é o amor pelas pessoas e para poder impedir, ó Deus, esse tipo de agressão. Então, ó Deus, abre realmente os nossos ouvidos para ouvirmos esses gritos silenciosos com os demais sentidos e para tentarmos, ó Deus, ajudar naquilo que for necessário, mesmo que seja às vezes um embate físico com o agressor, mas que haja, ó Deus, esse discernimento nosso, principalmente como homens, para que haja uma força maior em contraponto com a agressão, que para impedir, ó Deus, não para brigar com o outro em termos de sair nos tapas e tal, mas de se posicionar como homem, defendendo as mulheres. Ajuda-nos nisso. E que as mulheres, ó Deus, possam mostrar essas questões. Porque tem que parar, ó Deus. Isso tem que parar. Não pode continuar. Porque à medida que continua, aí chega no que nós temos visto aí de tanto feminicídio, ó Deus. Que absurdo, Pai. Que absurdo. Aonde podemos chegar? Tenha misericórdia, ó Deus, de nós. Que esses gritos sejam ouvidos, para que haja, ó Deus, o resolver a questão. E o Senhor sabe como deve ser resolvido. Através de amor, através de conversa, através de orientação. E isso tudo, ó Deus, dentro da tua palavra, dentro daquilo que o Senhor tem nos ensinado dia a dia, através do amor. Muito obrigado, porque o Senhor despertou aqui, aí na Diana, essa faceta, ó Deus, da nossa vida humana, que é bem presente em todos os sentidos. Obrigado, Pai. Oramos e abençoamos as mulheres no nome santo de Jesus. Amém. 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 Diana, Amém. falta a data, viu? O Falta a dia data. de hoje. Ah, tá. Hoje é dia 5 de março de 2026. Gente, faltou um pouquinho tempo, mas eu acredito que é isso mesmo, assim. Eu quis diluir a palavra, né, entre as orações, então eu quero ler o texto que eu baseei esse período, né, de, de reunião e dizer assim, que estar nesse tempo de oração é habitar outros mundos diferentes dos nossos. Como eu falei, eu não habito nesse lugar de uma mulher que é agredida. Os meus filhos não habitam nesse lugar de receber um toque, né? Não, muitas vezes, algumas vezes a gente passa a mão, né? Mas não a ponto de trazer, né, para toda a vida, né, esse trauma. Então, a oração é o lugar que a gente se desloca de onde nós estamos e entramos no mundo do outro. Isso tem tudo a ver com o meu ofício, que é o teatro, né? Eu saio do meu mundo e eu vou viver o mundo do outro. E aí o texto, não sei quantos aqui já pegaram o texto, que é um texto que eu amo, que é o João 1, que fala sobre o nosso Deus, que é um Deus que se fez carne. A nossa diferença das outras religiões é porque nós temos um Deus encarnado, essa é a nossa maior central diferença. É um Deus que ele saiu do mundo dele e veio para o nosso mundo e se fez carne. É uma palavra escrita e dita e contada, né, pelos pais para os filhos, desde lá de Gênesis, do Antigo Testamento, Moisés, e que essa palavra, no teatro a gente chama de dramaturgia, que é uma escrita para a cena, ela veio e se fez carne.
está atuando no nosso cenário, né? Então, o texto é: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Versículo 10: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Versículo 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, que a gente vá para esse nosso dia, percebendo Deus, porque Deus é um Deus encarnado e ainda hoje está com a gente e nos faz sentir nos sentidos dele. Mas que a gente também possa habitar outros mundos que não o nosso, se preocupar, ver, ouvir, né, sentir o outro. E aí a gente fazer o que Deus, que Jesus fez. Ele veio cheio de graça, de verdade e revelou a glória do Pai entre nós. Amém? Obrigada, gente. Bom dia a Amém. todos. Bom dia, mana.